Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é empregabilidade. Tópicos a serem abordados nesta aula: currículo, entrevista de emprego, dinâmica de grupo, reputação, mudanças. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar oportunidades de melhoria no currículo, participar de entrevistas de emprego e dinâmicas de grupo com mais naturalidade, analisar oportunidades de melhorar o networking, avaliar pontos importantes na movimentação de carreira. Empregabilidade é a capacidade que eu tenho de me tornar competitivo no mercado, de ser querido por aquele que quer oferecer uma oportunidade de trabalho ou de emprego. E isso depende de dois fatores: competência e networking. Bom, mas empregabilidade, a gente está falando do potencial que eu tenho de conseguir um trabalho ou emprego, a gente sempre começa por ter um bom currículo. E um bom currículo não é só ter bastante competência, ter bastante habilidade, ter feito vários projetos. Isso, claro, é o seu histórico, isso é importante. Mas um bom currículo é você também saber contar tudo isso dentro de um formato, de um formulário chamado currículo. E como é que a gente faz isso? É importante que o currículo tenha alguns aspectos que são essenciais e que não podem faltar. E eu elenquei alguns pontos aqui de cuidado quando você for elaborar o seu currículo e alguns pontos que você tem que ter atenção total para não deixar faltar. Bom, o que você não deve colocar no currículo? Número de documentos pessoais, num RG, CPF, essas coisas não são interessantes num currículo. Salário e pretensões, também não, porque o currículo é um instrumento pelo qual você vai ser convidado para uma entrevista. Na entrevista, sim, se for perguntado, ou se mesmo que você quiser proativamente dizer, aí sim você pode dizer as suas pretensões, mas no currículo não. Por quê? Porque você não sabe qual é a faixa salarial que está se oferecendo para aquela oportunidade e você pode ser desclassificado imediatamente por conta de uma pretensão. E outra coisa que o seu currículo pode ficar muito tempo guardado e isso vai ter um valor completamente diferente do mercado na hora em que você, por exemplo, for chamado por aquela empresa que guardou o seu currículo no banco de dados. Então, salário não faz sentido colocar, pretensão salarial. Raça, filiação partidária, religião, isso também não faz sentido. Razões de desligamento, jamais. E claro, erros de ortografia não pode conter em hipótese alguma, que inclusive é um dos pontos de atenção que eu chamo aqui no próximo slide. Para você guardar, currículo tem que ter objetivo, qual vaga você está disputando. Se você tem várias competências, não interessa. Interessa que você se candidate a apenas uma opção para a empresa. Por quê? Quando você gera várias opções, quem está lendo o seu currículo fica perdido para saber exatamente o que você quer, o que você não quer. Eu quero qualquer coisa. Esquece isso. Coloca um currículo, mesmo que você tenha várias versões do mesmo currículo, cada versão destacando um objetivo. Porque quanto mais objetivo, mais chance de você conseguir ser chamado para uma entrevista. Ortografia impecável, ou seja, se você vai fazer um currículo em português, não pode ter erro de português. Se o currículo é em espanhol, inglês, alemão, não importa, não pode ter erro na língua que você está escrevendo o currículo. Por quê? Porque, claro, um currículo que já tem erros de ortografia, ele já não vai chamar tanta atenção assim. Aliás, ele vai chamar atenção pelo motivo pelo qual ele não deveria, que é o erro. E, na realidade, o que deveria chamar a atenção no currículo é as suas habilidades, as suas experiências, aquilo que você fez. Conte a sua história profissional, ou seja, faça o currículo de modo que você consiga contar por onde você passou, o que você fez, as realizações que você teve. Mesmo que você não tenha sido o gerente, o chefe do projeto, não tem importância. Se você participou do projeto, teve realização, vale a pena você citar isso, porque todo projeto vai ter um líder e a equipe. Então, se você foi parte de equipe de um projeto que foi bem sucedido, ou mesmo que não tenha sido, mas que você aprendeu algo, a sua chance de ser o chefe do projeto no próximo é muito maior do que você não colocar essa informação. Então é importante que você conte a sua história, mostre as suas realizações, mesmo que não tenham sido realizações que você fez sozinho diretamente, você fez parte, realizou. Coloque as suas experiências, as suas conquistas, ou seja, passou por várias áreas, o que você viveu, se a empresa ganhou prêmio, não ganhou prêmio, aumentou o faturamento, diminuiu o custo, aumentou clientes, enfim, tudo que você conquistou, ou que a empresa que você estava, a organização que você estava conquistou, vale a pena ressaltar. Por quê? Porque fica visível que teve alguma coisa concreta que você fez parte e que a empresa foi reconhecida. Então isso é legal de você evidenciar. Coloque também as suas habilidades, o que você sabe fazer. Cuidado com os chavões, aquela coisa de sou hands-on, ou sou proativo.
eu sou muito bom com pessoas, isso são coisas, são autoelogios, e autoelogio nunca é legal. Por quê? Porque na entrevista é que você vai explicar aquilo que você fez e como você fez, e aí quem está te entrevistando vai avaliar se de fato faz sentido ou não esse elogio, né? Mas autoelogio, chavões, evita colocar isso no currículo. Estética, ou seja, o currículo tem uma estética, tem que ter uma beleza visual, não adianta você colocar um pouco de texto desse lado, outro pouco desse lado, não colocar uma posição justificada, que fica, né, esteticamente visível, fica tudo torto, isso não ajuda o leitor do seu currículo. E contato. O currículo tem que ter contato. Qual é o telefone que vai ser possível você conversar? As pessoas mudam muito de telefone e perde o número, e-mail, a mesma coisa, enfim, garanta que o contato que está no currículo seja um contato que de fato a pessoa consiga acessar você. Se você mudou, se você não mudou, é importante dar essa conferida. E às vezes acontece da pessoa mandar um currículo só com o nome e não põe lá um e-mail, não põe um endereço um número de telefone, enfim. E hoje, com o uso de redes sociais profissionais, você pode, por exemplo, colocar o teu nome lá e com o teu código na rede social, por exemplo, se for uma rede social profissional. Se for uma rede social apenas de entretenimento, aí não faz muito sentido. Mas redes sociais profissionais, vale a pena você colocar. Por quê? Porque a rede social profissional conta bastante das suas realizações, do que você fez, os contatos que você tem. Isso às vezes é muito importante para quem está lendo o seu currículo. A entrevista de emprego eu sempre divido em 3 partes. Ela tem o antes, ela tem o durante, ela tem o depois. O que é o antes? O antes é tudo que eu puder fazer para investigar e conhecer melhor a organização a qual eu estou indo lá fazer uma entrevista. Então eu preciso saber sobre a cultura, se a quantidade de faturamento, o valor, se isso é disponível. Às vezes não é disponível dado para o mercado, mas às vezes eu posso ter alguma informação no próprio site da empresa ou numa associação, enfim, de alguma forma eu consigo descobrir um pouco dos números da empresa. Quantidade de filiais, quanto foi o lucro no ano passado, o número de funcionários, quantas fábricas ela tem, se é uma crise no Brasil, se é fora do Brasil, os produtos que ela vende, os serviços que ela presta, prêmios que ela tem recebido, enfim. E aí sobre o cargo que você está concorrendo, quais são as competências necessárias, quem estava lá na posição antes de você, por que estão buscando essa pessoa no mercado, qual é o traje adequado para aquela organização, o vocabulário adequado, é uma empresa de engenharia, uma empresa química, uma empresa de vendas, enfim. Escolher, pesquisar o vocabulário adequado que aquela empresa usa e que eu possa me comunicar de uma forma mais compatível com a organização. O durante você manter empatia, empatia é a capacidade de você entender o outro pelo prisma, pelo olhar do outro, o tom de voz que você fala, manter a tranquilidade, responder sempre ao que foi perguntado, nunca deixar uma pergunta sem resposta. Mesmo que você não tenha resposta, diga claramente, olha, não tenho essa resposta nesse momento, mas se você se lembra de alguma coisa parecida ou que possa de alguma forma explicar o que foi perguntado, então é bacana você usar. Mentir nunca vale a pena, inventar uma resposta na hora, porque você quando inventa alguma coisa, depois você não vai se lembrar e pode se complicar. Então fala sobre você, o que você realizou, o que você pode realizar em termos de potencial, talvez alguma ideia que você já tenha tido, que você pode ajudar a empresa. Se você pesquisou a empresa antes, pode ser que você já comece a perceber algumas coisas que que o seu perfil pode trazer de interessante para a organização, então vale a pena citar isso. Nunca fala mal da ex-organização, da qual você saiu, mesmo que você tenha sido demitido, não é legal você ficar fazendo comentários maldosos da outra empresa. Olha, foi uma relação que terminou, e o que interessa é daqui para frente, o que nós estamos propondo para essa organização, enfim. Não é legal porque quem está ouvindo você falar vai pensar que se ele falou mal da outra, ele pode falar mal aqui também, então quer dizer, não pega bem para o profissional. Faça perguntas também, é importante você tirar todas as dúvidas que você tem em relação à organização, em relação à posição que você está disputando, ao cargo, enfim. Pergunta ao máximo que você puder para ter também clareza e saber exatamente onde você está entrando. E o depois aguardar o contato da organização. Se não tiver contato, vale a pena depois de algum tempo você entrar em contato proativamente e perguntar como é que foi o processo. Às vezes o processo ainda não encerrou, eles estão entrevistando mais candidatos, a pessoa que está entrevistando saiu de férias, vai demorar para voltar, enfim. Vale a pena fazer esse contato com a organização se você não foi contactado depois. Enfim,
deixa a sua marca. Se você não foi escolhido e você teve a resposta de que não foi escolhido, pergunta por que não foi, o que aconteceu, que lições você pode tirar disso para uma próxima entrevista, enfim. Eu acho que também é um momento importante de você aprender, porque a gente está fazendo um curso aqui de gerenciamento de carreira, né? Então, quer dizer, é importante que você tenha muito claro esse processo, porque a tendência é que você passe por isso várias vezes ao longo da sua carreira é grande. Então, quanto mais natural você tiver esse processo, quanto mais naturalizado estiver em você, mais fácil será em cada etapa da sua carreira. Perguntas aqui, eu selecionei algumas perguntas que são comuns, né, em entrevista de emprego. Claro que ninguém vai seguir exatamente esse checklist, mas você pode pensar o que você responderia se fosse perguntado essas perguntas, entendeu? É legal você fazer esse exercício, que é até uma preparação para o antes da entrevista. Se você fosse perguntado sobre isso, o que você responderia? Legal para você não ser pego de surpresa caso a pergunta venha durante a entrevista. Então, pensa aí. Fale um pouco sobre você. O que você diria sobre você? Vale a pena você treinar, de repente, você escolher uma linha de raciocínio para você falar sobre você e manter essa linha do começo, meio e fim e responder de forma sucinta, clara, sobre você de forma natural. Quanto mais você treina, mais natural parece na hora da apresentação. É como aquele cantor, aquele ator que ensaia e na hora do show, na hora da peça, parece que é muito natural. Mas na realidade aquilo ali é muito tempo de ensaio, muita preparação prévia. Aqui a mesma ideia. A segunda, por que você escolheu fazer esse curso, por exemplo? Quando ele lê no seu currículo que você tem um curso lá de direito, ou um curso de mecânica, ou um curso de chaveiro, não sei. Então quais foram as razões que te levaram a escolher esse curso? Por que você quer este emprego? Então, olha, se você pesquisou antes, fica mais fácil você ver o seu perfil e ver se está adequado para aquela posição. O que te atraiu na nossa empresa? Olha aí de novo, né? Se você conseguiu fazer a pesquisa sobre a empresa, olha, me chamou a atenção porque essa empresa, ela foi citada na revista tal, como sendo uma empresa melhor para trabalhar, como sendo uma empresa que está crescendo 10% ao ano, como uma empresa que tem filiais em vários lugares do Brasil, como um produto que está bastante em alta no mercado, enfim, alguma razão te chamou a atenção essa empresa. A quinta, onde você quer estar na sua carreira daqui a 5 anos. Não é exatamente um cronograma certinho, mas pensar algumas possibilidades. Olha, se eu entrar nessa empresa agora, então daqui a 1 ano eu vou ter essa experiência, daqui a 2 anos eu posso ter essa, daqui a 3 isso, então se tudo caminhar bem, daqui a 5 anos eu posso ter essas opções. É legal que você faça esse raciocínio estratégico da sua carreira naquela organização, mostrando que aquela organização é parte importante desse seu pensamento, desse seu projeto de carreira. Me conte sobre a sua principal conquista. Olha aí, tem que bater com o currículo, aquilo que você escreveu lá no currículo, pensar na sua conquista, por que ela foi importante, por que valeu a pena. O que você busca em termos de desenvolvimento profissional, ou seja, está querendo desenvolver uma competência específica, adquirir uma experiência, o que você está pensando sobre isso. Dê exemplos de ideias que você teve ou implementou. Aí se você teve ideias e não implementou, por que não foi implementado, o que foi avaliado, como é que foi o seu processo de comunicação ou de venda dessa ideia dentro da organização. Então, é legal pensar sobre isso. Dê um exemplo de quando você teve que lidar com um conflito no trabalho ou na vida pessoal. Olha aí que bacana, né? Porque se você for perguntado de surpresa, na hora da entrevista sobre isso, talvez você não vai conseguir lembrar. Mas se você já se perguntou antes, vai estar mais claro na sua cabeça o exemplo, você constrói a resposta e aí você dá a resposta lá para quem está te perguntando de forma natural, de forma tranquila. Qual foi o último livro que você leu? Olha aí, você pode trocar livro por filme, você pode trocar por curso, enfim. Pensa quais foram as últimas coisas que você fez do ponto de vista de desenvolvimento ou até mesmo de entretenimento. Que revistas você lê? Olha aí, né, para entender um pouquinho como é que você está buscando informação. Eu não leio revista, mas eu assisto o programa X que me dá todo o noticiário da semana, enfim. De alguma forma, talvez você não tenha a resposta exata, mas você consegue responder a pergunta de uma outra forma, de uma forma que quem é o entrevistador se sinta confortável de saber que você entendeu e de que você está buscando atualização, conhecimento, enfim. Que faixa salarial você busca? Olha aí, você não disse no currículo, mas agora talvez seja importante você pensar em relação a isso. E aí, se você fez uma pesquisa prévia, você sabe mais ou menos qual é a faixa salarial que está se remunerando naquele tamanho de empresa, naquela posição, enfim. Isso tudo faz parte da pesquisa. Quais foram suas responsabilidades na última posição? Qual foi o último projeto que você liderou e qual foi o resultado? Mas não liderei projeto. Tudo bem, mas você fez parte de algum projeto, então conta um pouco sobre o projeto. Você pode responder, olha, eu nunca liderei um projeto, mas
participei do projeto assim, assado e tal, explica. Por que você está deixando o seu trabalho atual, se você está empregado? Qual é a razão que faz você vir aqui hoje fazer uma entrevista e não continuar querendo se desenvolver na empresa anterior? Então, é bom ter isso claro. Se você descobrisse que a sua companhia estivesse fazendo algo contra a lei, como um golpe, o que você faria? Olha, é uma pergunta do ponto de vista de ética, né? Então, como é que você responderia a essa pergunta? Qual seria a sua resposta sincera? Quais seus sonhos para a sua vida? Como você descreve seu estilo de vida? O que mais te orgulha? Por que eu deveria contratá-lo? Olha, essa é uma pergunta interessante. Por que eu deveria contratar você? Pensa aí, o que você tem que você pode trazer para a organização que eu estou te entrevistando que faz sentido eu escolher você e não outra pessoa? É bom ter isso na ponta da língua. Por que você? Então, pensa para o seu currículo, olha seu currículo, pesquisou previamente em relação à vaga e aí tenta achar essa combinação. Por que você e não o outro? Bom, dinâmica de grupo é uma coisa que as empresas também têm, que é, uma vez que você mandou seu currículo, foi aprovado, aí agora você vai fazer uma dinâmica de grupo. O que a dinâmica de grupo ela é, na realidade? Ela consiste simplesmente em testar se daquele grupo de pessoas, quais pessoas têm mais aderência entre o perfil da organização e o perfil da vaga. Então, basicamente é isso que está sendo avaliado. A dinâmica de grupo, ela vai ser estruturada da seguinte forma. Geralmente ela vai ter uma atividade de quebra-gelo, uma atividade ali para o pessoal se apresentar, para quebrar aquele clima, né, pesado, que está todo mundo tenso ali esperando o que vai acontecer. Aí depois vai ter uma apresentação individual. Olha que importante, você treinar a sua apresentação individual. A gente tem o curso aqui de comunicação no profissional e a comunicação no mundo corporativo, que é legal também você treinar essa habilidade de você falar sobre você em pouco tempo e de forma clara para, né, criar sua marca, sua identidade pessoal. Então, se apresentar, falar sobre o que você faz, informações meio básicas ali e tal. Depois vai ter um trabalho em grupo, onde as pessoas vão ter que entregar alguma atividade, fazer alguma atividade. E no final tem um encerramento, né? E o que é importante aqui é que você fique atento às fases que vão ser colocadas para você e para as outras pessoas, que você escute bastante o que está sendo pedido e siga o roteiro, né? Em dinâmica de grupo não é hora de você ficar tentando adivinhar, é legal você sanar todas as dúvidas em relação ao que foi pedido para que você entregue exatamente aquilo que foi solicitado. Então o que eles estão testando na dinâmica de grupo, né? Aderência do perfil e comportamento do candidato com a vaga e os valores e competências da organização. Então avaliando também a sua participação, o seu interesse, né? Se você está ali participando ou não está participando. E a sua desenvoltura, enfim, né, a clareza da comunicação, tudo isso está sendo avaliado. Dicas importantes, seja você mesmo, respeite o horário de agendamento, ou seja, chegar no horário lá na dinâmica, pesquisa, né, sobre a empresa, mantenha atenção naquilo que está sendo dito para você não se perder durante a dinâmica de grupo, para você entender o que está sendo solicitado. Seja confiante e evite falar em excesso, ou seja, a dinâmica de grupo também é oportunidade para as pessoas avaliarem o quanto você consegue viver em comunidade, ou seja, o quanto você dá espaço para as outras pessoas também falarem de si. Não adianta ficar respondendo toda hora, levantando a mão, dizendo que você sabe. Isso acaba, muitas vezes, tirando um pouco, né, do seu brilho. Por quê? Porque mostra que você talvez seja um pouco ansioso, que você não consiga lidar em sociedade. Então, é legal que você também se monitore para você não ser o grande destaque do ponto de vista negativo, mas que você seja um bom destaque do ponto de vista positivo, ou seja, que você consiga vender bem o seu peixe e que você mostre respeito por as outras pessoas que estão ali presentes também. E aí, se você não for aprovado na dinâmica de grupo, né, que geralmente vai ser uma das fases, procura fazer uma análise da sua participação e procurar entender o que não foi bem para você poder acertar para as próximas vezes que você for chamado. Lembrando que não existe fórmula mágica, né, para uma dinâmica. O importante é que você seja natural e por isso que é importante fazer a pesquisa prévia, porque quanto mais informações você tem, mais fácil é você ter a sua participação na dinâmica de grupo, né, de forma consistente. Bom, reputação é um tema muito importante também quando a gente fala de empregabilidade, e reputação eu gosto sempre de mostrar essas figuras porque elas explicam bem o que eu quero dizer. Reputação é quando aquilo que eu falo é exatamente igual àquilo que eu faço e é exatamente como as pessoas percebem. No caso seria ali a parte de baixo do nosso slide. Por quê? Quando eu falo bola, as pessoas, eu faço quadrado e as pessoas
percebem, né, ou dizem por aí, triângulo, então quer dizer, não está consistente aquilo que eu falo, aquilo que eu faço e aquilo que dizem sobre mim. Quando eu falo círculo, eu faço o círculo e as pessoas dizem círculo sobre mim, então significa que eu constituí a minha reputação, ou seja, essa imagem ela está igual para todos os sentidos. E network tem a ver com reputação, ou seja, a forma como as pessoas olham para você e você tem uma reputação alta ou baixa, ajuda no seu network. E network, além da reputação, é a sua capacidade de ter interesse genuíno nas pessoas, né? De conhecer de fato as pessoas que você está lidando. Isso não tem nada a ver com quantidade, né? Tem a ver com qualidade. Porque eu posso conhecer 1000 pessoas, ter lá 1.500 pessoas na rede social, mas quando eu tenho um problema para resolver, não consigo achar ninguém. Então, quer dizer, quantidade não representa muita coisa quando o assunto é network. Network é a qualidade das pessoas que eu conheço em relação às coisas que eu posso fazer com elas ou como posso contar com elas. E na empregabilidade tem tudo a ver, porque empregabilidade é alta competência, ou seja, eu sou capaz de atuar em várias situações, portanto eu tenho uma alta empregabilidade, e ao ter uma alta empregabilidade com um bom network, eu consigo acessar as pessoas da minha rede para, por exemplo, uma recolocação, para uma indicação. Isso faz parte do portfólio de uma pessoa que tem alta empregabilidade. Bom network e desenvolvimento de competências, várias competências que eu puder desenvolver. Quanto mais desenvolver, maior minha chance de empregabilidade. Quanto mais pessoas de qualidade eu conhecer na minha rede, mais chances eu tenho de ser indicado para alguma posição, enfim, para alguma vaga. E aí, eu gosto sempre de falar de carreira, que a carreira tem altos e baixos, né? Quando a gente fala de empregabilidade, é nesse sentido. Tem hora que eu posso estar empregado e muito bem empregado, e tem hora que eu posso não estar empregado. Então, é muito cíclico. Eu posso ser um excelente profissional, mas a empresa que eu estava faliu, fechou as portas. Então, quer dizer, fiquei desempregado não por falta de competência. Por quê? Lembra dos dois ambientes, né? O externo e o interno. O interno eu fiz, a minha parte eu fiz, eu me desenvolvi, mas o externo não aconteceu. O mercado não aceitou o produto que a empresa vendia e a empresa acabou fechando as portas, então eu fiquei desempregado. Então a carreira tem altos e baixos. Mas eu sempre digo que tudo na vida tem altos e baixos, né? A gente tem o dia e a noite, a gente tem o inverno e o verão, a gente tem a tempestade e a bonança, tudo tem altos e baixos, inclusive o nosso coração. O nosso coração tem dois movimentos, a sístole e a diástole. Um movimento ele puxa o sangue, outro movimento ele expele o sangue, ou seja, ele murcha e ele incha o tempo todo e faz isso mais de 100.000 vezes ao dia. Então, significa dizer que tudo tem seus altos e seus baixos. A gente também inspira e também expira, né? Então, é natural que tenha altos e baixos. A gente pode trazer esse exemplo da natureza para a nossa carreira. E eu digo o seguinte, né, que toda vez que a gente está num sentido e muda de sentido, a gente entra numa crise. Por exemplo, o verão, quando ele chega no seu ápice, não tem mais para onde ele ir. Ele começa a descer para quê? Para dar espaço para o inverno. Então significa que ele entra em crise. Ele entra em crise e vai se caminhando para o inverno. A mesma coisa a tempestade, depois da tempestade vem a bonança, depois do dia vem a noite e o coração, quando ele enche de sangue, depois ele precisa esvaziar. Significa dizer que existem dois movimentos que são constantes na nossa vida e na natureza, que é crise e evolução. Crise é o momento que precede a evolução. Evolução é um caminhar sucessivo em direção a algum lado. Evolução não é somente para cima, evolução também pode ser para baixo. Você pode perceber que doenças evoluem, e evoluem para o óbito, ou seja, ela caminha em direção a algo. Uma investigação da Polícia Federal, ela vai evoluindo fase a fase, e ao final ela pode chegar a uma situação onde o réu é inocente, foi inocentado, ou ele foi de fato culpado. Mas a evolução do processo é que vai dizer o resultado final. E a crise, então, é toda vez que eu estou indo num sentido de evolução, entro em crise para poder voltar para outro movimento. Crise é o momento que precede a evolução. E a carreira não é diferente. Eu posso estar numa subida, numa ascendente na minha carreira e em algum momento entra em crise e desce. Desci, chega um momento que entra em crise, volto a subir. Então são movimentos constantes que a gente tem de carreira ao longo da carreira, ainda mais hoje que as carreiras são mais extensas por conta do fenômeno da longevidade que a gente já falou. Então, a gente sempre vai ter mudança de trabalho, pode ter mudança de profissão e é importante que a gente mantenha o quê? Educação financeira. Por quê? Porque a gente viu que a carreira ela vai nos propiciar motivação, interesse, competência,
de acordo com o mercado, também remuneração. E a educação financeira, ela vem para quê? Para dar sustentação para a profissão, para de modo que eu possa aguentar essas descidas e subidas que eu terei ao longo da carreira. Né? Num certo momento da economia, eu posso não ter aumento. Por quê? Porque o mercado está muito difícil, está muito competitivo, né? A gente está numa crise, então eu não tenho aumento de progressão salarial. O que eu preciso fazer? Bom, posso mudar de emprego para conseguir para ganhar mais, ou não consigo, o mercado todo está travado. Então o que é importante? Bom, eu pensar que eu tenho reservas para aguentar esse período mais difícil. Ah, agora eu perdi o emprego de fato, não estou tendo nada, né? Não tenho nem aumento porque estou desempregado. Como é que eu aguento esse período de desemprego? É importante que eu tenha reservas financeiras. Então, uma das coisas importantes para você aguentar esses altos e baixos de carreira é você sempre pensar em reservas financeiras. E isso você consegue como? Usando da educação financeira. E educação financeira tem uma definição aqui da OCDE que é o seguinte, né? É a ciência que estuda a relação das pessoas com o dinheiro em todas as fases da vida. Que fase da vida? Começo, o meio e o fim, assim como carreira, visando garantir o padrão de vida necessário do indivíduo a partir de seus próprios recursos. Ou seja, a carreira também é uma oportunidade para que o indivíduo consiga se sustentar ao longo da sua vida. E esse longo da sua vida terá altos e baixos. Segundo a OCDE, é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos. E, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais consciente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro. Esse trecho eu tirei do meu livro Dinheiro Caro e Filosofia Barato, que é um livro sobre reflexão dessa relação ser humano com o dinheiro, que deveria ser um fator importantíssimo para a gente pensar na carreira. É criar através da carreira uma sustentação financeira para os nossos altos e baixos de carreira que são naturais. Bom, e aí? Perdi o emprego. E agora? O que aconteceu com a minha empregabilidade? Né? A empresa fechou, fui demitido, enfim, aconteceu alguma coisa, perdi o emprego. Eu sempre digo o seguinte, você precisa olhar recursos e tempo. O que é recurso? Grana, praticamente dinheiro. Né? Quanto tempo eu consigo me manter fora do mercado de trabalho sem ter uma renda? E olha aí a importância de ter feito uma reserva enquanto eu estava trabalhando. E do outro lado tempo, quanto tempo eu consigo ficar sem uma ocupação definitiva. Tem gente que não consegue ficar nem meia hora sem fazer nada. Tem gente que consegue ficar um tempo maior. Mas eu preciso olhar para o recurso dinheiro, quanto eu consigo sobreviver por tempo, né, sem o recurso que eu tinha, e o tempo que eu consigo ficar sem ocupação. E aí eu preciso pensar o seguinte, né? Bom, se eu tenho mais reservas financeiras, eu posso ter um período maior de descanso. Se eu tenho menos reservas, eu tenho período menor de descanso. Mas é importante a gente pensar ao longo da carreira, e a gente está falando isso vai acontecer cada vez mais com as nossas carreiras, esses altos e baixos, essas mudanças. Então, por exemplo, eu posso pensar nesse período que eu construí uma reserva financeira e eu não preciso necessariamente voltar imediatamente ao mercado de trabalho, eu posso pensar em fazer atividades físicas, preencher meu tempo, né, com atividades que eu não estava mais fazendo, por exemplo, exames médicos que eu vinha adiando há algum tempo, né, leituras, filmes que eu estava muito ocupado, não estava conseguindo ver, livros que eu não estava vendo. Aí eu posso começar a fazer visitas, né, para os profissionais que eu conheço, documentação, muitos casos de pessoas, né, que não cuidam das suas próprias documentações, aí quando precisa apresentar um atestado de alguma coisa, uma certificação de alguma coisa, não tem o diploma, não está lá, não sabe onde deixou, casou, mudou de casa, perdeu o documento, enfim, né, dar tempo para cuidar dessas coisas que são importantes ao longo da carreira. Você pode pensar também em fazer cursos, né, de especialização, adquirir conhecimento, aumentar network, participar de eventos, enfim. Aí você pode fazer trabalhos voluntários, né, em ONGs, igrejas, templos, comunidades, condomínios. Você pode atuar de alguma forma para ocupar o seu tempo e pensar talvez desenvolver algumas outras competências ou usar as competências que você tem. E aí sim, passado esse tempo, aí você começa a buscar em consultorias especializadas para recolocação, ou você pode ajudar de repente algum amigo que tenha um negócio ou que está abrindo um negócio, você pode trabalhar um tempo com isso também.
E aí, se nada deu certo, aí sim você começa a investir também em outras praças, que é importante, né? Começa a olhar oportunidades em outras cidades, em outros estados, de repente em outro país. E depois, se nada disso aconteceu, aí sim você começa um processo de flexibilização, que é baixar suas expectativas em relação ao que você tinha anteriormente, né? Ver outras possibilidades de trabalho, de repente mudar de profissão, enfim, vender algumas coisas que você tenha. Eu sempre coloco esse roteirozinho aqui, que é um roteiro que vai te ajudar, sempre pensando, né, ao recurso disponível que eu tenho, dinheiro e tempo disponível para conseguir uma nova recolocação. Então, é um roteiro importante para a gente seguir nas situações de altos e baixos da nossa carreira. E um ponto importante também que eu sempre destaco é a carreira, do latim carraria, que é estrada para carros, ela tem altos e baixos, ela tem em evolução constante. Então eu sempre vou ter oportunidades também de mudar de emprego, mudar de trabalho. E aí o que é importante a gente pensar para uma mudança de trabalho, uma mudança de profissão, uma mudança de carreira, né? Uma mudança de trabalho é simplesmente eu sair da empresa A e ir para a empresa B, fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Uma mudança de profissão, eu era psicólogo, agora eu quero ser vendedor. Então eu mudei completamente o tipo de competência que eu precisava. E tudo isso compõe a minha carreira. Mudar de uma organização ou mudar de profissão, ou até mesmo mudar das duas coisas, né? Eu trabalhava na empresa A como vendedor, agora eu vou trabalhar na empresa B como comprador. São competências distintas. Eu sempre preciso olhar os benefícios que eu terei versus as perdas que eu posso ter nessa mudança. E aí vale a pena alguns deles. Olhar, por exemplo, salários e benefícios. É um erro porque as pessoas muitas vezes olham somente o salário nominal. Você precisa olhar o total de benefícios, a remuneração completa. O nível de plano de saúde, se tem plano de saúde, não tem plano de saúde, se você tem alguns benefícios de alimentação ou não tem, se você tem estacionamento, você tem garagem, enfim. Você precisa olhar o pacote geral de benefícios que você tem do A e olhar para o B e fazer essa conta. Mas vale a pena mudar para ganhar menos? Depende muito do seu objetivo, depende muito das suas expectativas em termos de carreira. Por isso é importante fazer um bom gerenciamento de carreira e pensar a carreira em médio, curto e longo prazo. Bom, distância da casa, né? Hoje eu trabalho a meia hora de casa, vou começar a trabalhar 1h30 de trânsito, vou ter que gastar mais do meu tempo, gastar mais de combustível, vou ter que pegar mais condução, mais transporte público, enfim. Isso também é importante você pensar sobre o seu tempo de deslocamento. Ou não, né? Vou economizar com isso. Se eu economizo com isso, posso então fazer uma academia agora, posso fazer um curso. Então isso também são benefícios que você tem que avaliar a mudança de trabalho. Perspectivas futuras, né? A perspectiva que eu tenho onde eu estou e a perspectiva que eu posso ter para onde eu irei. Lembrando que sempre é uma aposta. Por quê? Porque a perspectiva futura você só vai saber quando você chegar lá no novo trabalho. Não existe essa de tentar prever quais são as possibilidades futuras de uma escolha que você ainda não fez. O clima e cultura organizacional, né? Aquilo que você entende que é melhor para você, a atividade que você vai desempenhar, carga de trabalho, né? A responsabilidade, de repente lá eu vou trabalhar mais horas ou menos horas, eu vou ter cargo maior, vou liderar mais pessoas ou não liderava ninguém, agora vou assumir uma equipe, então estou preparado para fazer gerenciamento de pessoas, né? Desenvolver meu lado de liderança, enfim. Vou viajar mais, vou viajar menos, antes não viajava, agora começo a viajar, sou acostumado, gosto de viajar, né? Às vezes a pessoa se empolga e acha que vai viajar bastante a trabalho e isso vai ser muito legal, e aí poucos dias depois ela percebe que isso dá um trabalho grande, porque tem que ficar em casa arrumando mala, às vezes no domingo à noite tem que se preparar para a semana inteira, você não consegue mais ter uma rotina muito estável de fazer um curso, né? De frequentar um clube, a casa dos amigos, enfim, tem tudo isso que você precisa avaliar. E liderança, né? Se eu estou disposto de fato a liderar essa mudança por mim mesmo, né? Ou se eu preciso de ajuda, enfim, como é que eu vou conduzir esse processo. Então esses são pontos importantes que a gente sempre tem que pensar em empregabilidade, pensando sempre que as carreiras hoje são muito mais dinâmicas do que eram no passado e, portanto, esses temas voltam à tona com muito mais frequência do que muitas vezes a gente consegue imaginar. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre empregabilidade. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. Até lá!